Fala galera, ontem foi dia 4/4 e como de costume, nessa data, se eu não me engano, acho que é sempre nesse dia, a Autodesk lança o Revit novo, né, do ano seguinte. Então temos agora o Revit 2024 e aí eu fiz esse vídeo para mostrar para vocês as principais novidades que eu achei relevante mostrar. Com certeza a grande mudança foi o terreno, porque foi completamente refeito, né? A gente não tem mais uma superfície topográfica, agora a gente tem um sólido topográfico. É extremamente semelhante ao piso, mas com ferramentas de terreno ali, tá? Então achei que é uma mudança interessante, né? Preciso ver isso no dia a dia, como é que vai virar, mas eu gostei, achei legal. E tem outras mudanças também pequenas, menores, que são bem úteis, que agilizam no processo aí do trabalho, do dia a dia e tal. Então vejam o vídeo inteiro para não perder nada. E lembrando que também não tem tudo nesse vídeo, tá? Geralmente tem um monte de mudanças, umas pequenininhas que eu não coloquei, porque senão fica muito longo e tal, e não interessa a todo mundo. Mas eu vou deixar aqui embaixo o link da página oficial da Autodesk, que tem toda essa lista de todas as mudanças, inclusive de MAP, né, de Mechanical Electrical Plumbing, para quem quiser. Para olhar à vontade e ver tudo que mudou de fato, tá? Então, vamos começar que tem bastante coisa aí. Novos modelos de amostra. Agora no Revit 2024, eles colocaram os modelos novos de amostra de todas as disciplinas e, assim, com muito mais detalhes, muito mais bem feitos, tá? Então, é ótimo porque a Autodesk fazia anos que não mudava nada, né, no arquivo de amostra, e agora a gente tem um projeto aqui completo de arquitetura, bem feito, feito da forma correta, com muito exemplo de muita coisa, com o terreno novo, já com um subterrâneo aqui, um subsolo, então tá bem completo. O entorno, por exemplo, é feito com vínculo, então é feito da forma certa. Então, para quem está começando, né, até para quem já é experiente, é bom dar uma olhada aí no projeto novo. E ele vem em todas as disciplinas, tá? Então, você pode consultar aí tudo que vem já pronto, tá? Uma outra novidade é que tem agora um template novo, já oferecido pela Autodesk. Se você vier aqui em modelo novo, né, vou fazer um projeto novo, ele te oferece aqui alguns modelos já, alguns templates já da Autodesk que sempre vieram no Revit. Em português, eu instalei o meu Revit em português, ele não apareceu esse template novo, ele só vem na versão em inglês, tá? Se você instalar ele diretamente em inglês, provavelmente vai aparecer aqui. Caso o seu caso seja o meu, vem aqui em procurar, e aí você volta uma pasta aqui no português e volta aqui no inglês. E aí você vai achar aqui no default, multidisciplina, tá? Então é um template só que vem todas as disciplinas já configuradas dentro dele e de uma forma mais atualizada, tá? Porque a Autodesk não atualiza esses templates tem muito tempo. Então é legal, se você não tiver nenhum template para começar, estiver começando agora, é interessante começar desse aqui, tá? Ele vem em inglês, mas é capaz que compensa ter esse retrabalho de ajustar algumas coisas, tá? Ó, as vistas já vêm organizadas aí por disciplina, tem umas tabelas prontas, tem folhas, tem legendas aqui já mostrando a simbologia, textos, cotas, tá? Então ele já vem bem mais organizado do que o anterior. Claro, tá longe de ser um template completo, tá? Isso é entregue pela Autodesk, mas já é uma melhoria. Mais uma novidade é que agora você pode colocar o Revit no tema escuro, tá? A gente está acostumado a usar ele sempre claro assim. Se você vier aqui em arquivo, opções, cores, você vai ver aqui que tem o tema da interface do usuário, né? Você pode colocar escuro e aí ele vai colocar tudo, né, desse formato escuro. É um pouco estranho a princípio, mas eu vou adotar porque eu acho muito mais legal, tá? E lembrando que a tela da vista, você pode vir aqui em vista e definir se você quer ela invertida, aqui nesse botãozinho, tema da tela, ou se você quer normal. Aqui no 3D não fez muita diferença, vamos numa planta aqui, planta de piso. Você pode deixá-la normal ou invertida, como se fosse um AutoCAD da vida, tá? Eu acho um pouco ruim, porque a gente não tem uma noção real do como está o desenho, né? Mas enfim, isso é pessoal e é só vir aqui, clicar aqui em cima e alterar. Cada um escolhe a sua forma aí sem problema, tá bom? Então uma opção legal. E aí vocês vão reparar que os ícones também foram ligeiramente remodelados, refeitos, tá? Eles tiraram as sombrinhas, melhoraram alguns, um pouco o desenho. Acho que em função justamente desse recurso da interface escura, né? Então são pequenas mudanças aí. Duas outras pequenas melhorias, mas que são úteis, principalmente essa primeira,
é que agora aqui no navegador você tem uma função de pesquisar já aqui em cima, tá? Antigamente você tinha que clicar com o botão direito aqui e colocar pesquisar e não era tão rápido, né? Aqui você pode já colocar o texto e ele já vai filtrando as vistas. Então, por exemplo, eu uso a nomenclatura de ambientes, eu uso uma redução, né? Por exemplo, banheiro eu coloco BNH. Então, se eu escrever BNH aqui, H de hóspede, eu consigo filtrar todas as vistas minhas que são de banheiro de hóspede, por exemplo. Então, se você tiver uma nomenclatura bem definida na sua metodologia de projeto, você consegue filtrar as vistas com agilidade, tá? Isso é bem legal. E outra coisa que eles ajustaram também foi as janelas, que agora a maioria podem ser redimensionadas, tá? Assim, muitas já podiam ser redimensionadas, né? Mas tinha também um monte que não podia e às vezes era pequeno demais e incomodava. Agora, acho que a maioria eles conseguiram ajustar para isso, então se tiver difícil enxergar alguma coisa aí, você já pode dar uma ajustada aqui, tá? Para facilitar o uso. Agora a gente tem também um estilo novo, um estilo visual novo, que é o texturas, né? Que é diferente do realista, porque o texturas ele simplesmente mostra a textura do material sem fazer aquela pré-renderização que o Revit faz, né? Que inclusive aplica os relevos, aplica luminosidade, tá? Então é como se fosse a visualização do SketchUp, por exemplo, tem como padrão, tá? Ele simplesmente exibe as texturas, é um recurso simples, mas que faltava, né? Então essa versão texturas é bem mais rápida do que a realista, tá? E vai ser bem mais útil para quem trabalha especialmente com interiores ou para representar fachadas, por exemplo. É uma coisa muito bem-vinda. Se você costuma usar a caixa de escopo para fazer os seus projetos, agora tem a opção de digitar a altura dela, né? Até antes disso, a gente só conseguia ir em alguma vista frontal e puxar, né, essa altura aqui manualmente. Agora você simplesmente pode digitar um valor. Tá uma pequena melhoria aí, não sei se tão relevante, mas permite você ter um pouco mais de precisão na hora de desenhar uma caixa de escopo. Na ferramenta de alinhar agora, a gente tem uma opção específica para achuras. Então, se você vem aqui em alinhar, ou AL, ele vai aparecer aqui, ó, padrão, que são as achuras, né? E aí ele te dá a opção de isso afetar a superfície completa do objeto que você está alinhando a achura, ou somente a face selecionada. Aqui eu tenho um piso, que eu fiz três níveis aqui nele. Então, por exemplo, ele está inclinado aqui agora o piso, né? Se eu for alinhar ele com essa face aqui, por exemplo, ele vai alinhar todo o piso, né? Não só a face que eu cliquei, essa face aqui. Então é a superfície completa. Se eu der um Ctrl Z aqui e trocar somente para face, aí ele fica cada face independente, tá? Então para cada caso que você tiver aí, pode ser que uma opção seja melhor que a outra, tá? Então aqui ele alinhou só essa e não mexeu na restante, tá? Então é uma melhoria aí no alinhamento de achuras para paginação de piso ou de outro tipo de achura, né? Ainda falando de achuras, agora dentro das famílias a gente tem uma melhoria. Se você for usar achura ou região de máscara para representar alguma coisa dentro de uma família, agora você pode definir o que vem em cima e o que vem embaixo. Então fiz aqui uma região preenchida, né, a achura, e fiz aqui anotar uma região de máscara, por exemplo. Pode ser várias achuras também. E aí quando você seleciona um desses dois, você consegue jogar, por exemplo, isso aqui para frente. E aí o Revit sabe que isso aqui está na frente. Anteriormente até era possível fazer isso, mas na hora de imprimir ou de salvar o PDF, meio que isso poderia bagunçar, tá? Não tinha uma definição muito clara disso. Agora é possível configurar isso certinho dentro das famílias. Se você costuma usar nuvens de revisão no Revit, né, não é tão comum assim trabalhar com isso, pelo menos aqui no Brasil, mas se você costuma usar nuvens de revisão no Revit, agora você pode fazer uma tabela disso, tá? Para ajudar você a gerenciar esse conteúdo. Então você vem aqui em tabelas, tabelas de quantidades, N, nuvens de revisão, e aí você pode jogar, por exemplo, a marca, o comentário e a revisão que isso pertence. Tá? Se você vier aqui em selecionar campos disponíveis, você pode colocar mais campos, né? Então, por exemplo, relativo à revisão, qual que é a data da revisão, você pode jogar, quem que emitiu, e aí você vai preenchendo como você quiser. E depois que criou a tabela, o interessante disso, se você usar essa ferramenta, é que você pode pegar um erro aqui, né? Um ajuste que foi lá, trocar isso aqui, o que é isso? Você pode vir aqui e mandar realçar no modelo, e aí ele vai achar essa revisão para você já no projeto, tá? Então é ótimo para quem usa ter essa tabelinha feita, até por conforto de trabalho.
Nas tabelas agora, a gente tem a opção de controlar a altura das linhas. E aí a gente tem 3 opções, na verdade. A padrão, né, que sempre existiu, que é não controlar, e aí o Revit vai se adaptar de acordo com o conteúdo, né? Se você tiver uma imagem, por exemplo, ele vai esticar de acordo com a largura aqui da sua coluna, né, no caso. E onde tiver texto, ele vai se adequar ao tamanho do texto. Agora você pode clicar na tabela e falar que você quer redimensionar as linhas, e aí você pode escolher, por exemplo, tudo e definir uma altura padrão para todas as linhas. Então, eu quero todas as linhas com 1 centímetro. E aí ele deixa tudo com 1 centímetro, e aí no caso aqui ele reduziu minha imagem. Ou você pode colocar linhas que têm imagem, né, linhas de imagem, e falar que as linhas que têm imagem, por exemplo, têm 3 centímetros. E aí ele automaticamente deixa somente as linhas com com imagens com 3 centímetros, tá? E as outras vão ficar justinhas de acordo com a altura da fonte, tá? Então é uma melhoria simples, mas também muito útil, porque antigamente você não conseguia ajustar isso de forma nenhuma, só as imagens que dava para ajustar, mas as linhas a gente não conseguia ajustar. Outra melhoria relacionada com revisões que teve é que agora você pode selecionar mais de uma prancha, né, no Revit, mais de uma folha, e colocar a revisão, né, informar qual a revisão que pertence a essas pranchas, tá? Antes, se você selecionasse mais de uma folha aqui, ele não apareceria esse botão aqui, ó, revisões da folha. Então você tinha que adicionar um por um, ou usar a PyRevit ou o GRoots para fazer isso automaticamente, tá? Agora você pode selecionar todas as folhas, ou as que você quiser, vir aqui no revisões de folha e marcar quais revisões que pertencem a essa folha, tá? Essas folhas, de uma vez só, sem precisar de auxílio de nenhum plugin. Então isso é ótimo. Agora você também pode mover os desenhos entre as folhas, tá? De forma alinhada. Então você jogou numa folha e quer trocar, você não precisa apagar e jogar de novo. Você pode vir, por exemplo, aqui eu tenho essa folha aqui, tem esse espaço em branco. Na folha seguinte eu tenho esse 3D. Vamos supor que eu queira passar isso para a folha anterior. Você pode simplesmente selecionar essas duas vistas, botão direito, mover alinhado à folha, e aí você escolhe a folha para qual você quer levar isso, e ele já joga na folha que você escolheu, alinhado na mesma posição, tá? Então você não precisa apagar e fazer isso de novo. Mais uma ferramenta simples e excelente para não perder tempo, né? Então, olha lá, trouxe certinho. Então agora não precisa mais deletar e fazer de novo. Uma outra melhoria simples é que agora você pode, através da vista que você está, ir até a folha onde você colocou essa vista. Então, por exemplo, eu tenho essa planta aqui do superior, eu quero achar qual foi a prancha, em qual prancha eu coloquei essa vista. Você abre ela, botão direito aqui em qualquer lugar, e tem aqui a opção abrir folha. É só clicar e ele já abre a folha onde você colocou a vista, tá? Então simples, mas ajuda muito aí no dia a dia de trabalho. Outra novidade bem útil é que agora a gente consegue arrastar mais de uma vista para a prancha de uma vez. Então, por exemplo, eu tenho um detalhe aqui do armário da cozinha, eu posso pegar todos os desenhos que estão faltando aqui, né, que está me indicando aqui que não estão na folha, e arrastar aqui para a vista, né, para a folha. E aí o legal, assim, é que ele já tenta trazer isso em uma grade, tá? Óbvio que ele não vai saber o que você quer da sua vida, mas ele já vai trazer de uma forma mais organizada. Olha lá, já vem assim com alguma organização, e aí é só você terminar de posicionar isso da forma que te agrada, tá? Então, ótimo isso aqui, porque agiliza muito na hora de montar as folhas. A maior mudança, com certeza, foi o terreno, a topografia, que agora deixou de ser uma superfície topográfica. Se você vier aqui em Master, você vai ver que agora virou um sólido topográfico, tá? Quando você clicar aqui, ele vai ter a opção de importação do CAD, como era antes, né? E vai ter a opção de criar o esboço, que é o croquis. E você vai reparar que ficou muito parecido com qualquer croquis do Revit, né? Especialmente com piso. Então, se eu vier aqui, desenho os limites do meu terreno normal aí, e vou concluir meu croquis, ele faz como se fosse um piso, né? Uma laje para mim. Inclusive, as opções são iguais, né? Praticamente, com exceção do subdividir aqui, são iguais, e é assim que vai ser feito agora o terreno. Então você vai modificar os subelementos, adicionar os pontos e puxar as alturas. Então, por exemplo, adiciono o ponto aqui, vou colocar uns 4 aqui aleatório mesmo, vamos 5 aqui. Modificar subelemento, clica no ponto, clica aqui no valor e digita uma altura. Clica aqui no ponto, bota uma altura. E aí depois que você terminar de fazer isso, ele vai pegar essas alturas e vai fazer as curvas de nível. Então, ó, cliquei fora, apertei um ESC aqui, e ele fez para mim o meu piso,
né, basicamente, com curvas de níveis, tá? Então esse é o novo terreno, claro que tem mais coisas por aí, mas ele é feito assim, e aquele terreno antigo sumiu. Se você abrir um arquivo antigo do Revit, né, eu abri aqui o exemplo do ArcPower, ele vem com a superfície aqui, tá? Ele não muda sozinho, mas ele não te deixa editar ela. Você é obrigado a transformar isso num sólido topográfico, tá? Então você clica aqui em gerar, e aí ele te pergunta qual que é o nível de referência que você quer deixar essa superfície, esse sólido topográfico, qual é o tipo da família, porque agora você pode escolher o tipo também, e ele vai criar isso, tá? Nesse aqui, como eu trouxe de uma versão antiga, não tinha tipo nenhum feito, né? Ele tem um genérico aí que ele vai adaptar, e aí eu tenho que criar os tipos do zero. E ele fez aqui meu sólido, tá? Uma das diferenças do sólido é que ele tem uma espessura, então ele não é só uma lâmina, tá? Isso é legal. Ele tem uma profundidade, e você pode definir isso no tipo. Voltando aqui para o arquivo anterior, só de eu clicar no terreno, eu posso vir aqui e trocar o tipo como se fosse um piso, tá? Então, assim, é extremamente parecido com piso. Tem aqui o Pradaria, por exemplo, que é uma grama com terra. E, para mostrar que é muito parecido com piso, você pode vir aqui em editar tipo e editar estrutura. Então, o terreno agora pode ter camadas. Então, tem uma camada de grama, uma camada de areia, uma camada de terra, e isso tudo vai dar a espessura do seu terreno, tá? E aí você põe o que for variável, né? O que for subir nas alturas aí que você colocou, você marca variável. Geralmente é a terra, né? A camadinha de grama vai ser fixa. Então você marca a terra como variável. E aí, se você passar o corte aqui no seu terreno, ele vai ter as camadinhas. Então, é novo, mas parece que ficou interessante assim. Agora, para fazer subdivisões no terreno, a gente não tem mais a ferramenta de subdivisão. A gente tem que clicar no terreno, clicar aqui em subdividir, e aí a gente pode fazer um croquis, né, aqui em cima. Vamos supor como se fosse uma rua aqui. Opa, peguei a forma errada. Uma rua aqui. Concluir. E aí ele faz já uma lâmina em cima do terreno. A vantagem dessa novidade aqui é que essa nova subdivisão tem uma espessura, né? A subdivisão antiga não tinha, era só uma face mesmo. Então eu posso clicar aqui na minha subdivisão, definir uma espessura, por exemplo, 10 centímetros, e definir o material, tá? Pode ser que seja uma forma de fazer calçadas? Talvez sim, talvez não. Por que não? Porque ele não está como piso, tá? Ele ficou como sólido topográfico, então tem que ver como que isso vai se comportar em quantitativos e tal, tá? Mas, se isso não te interessa, né, só te interessa um pouco representar essa calçada, com certeza, e aí você pode escolher um revestimento aí. Não tem nada bom aqui para escolher, vamos aqui, madeira mesmo. E aí ele aplica esse material. Outro detalhe é que a gente pode tirar as curvas de nível dessa nova subdivisão, tá? Então, provavelmente você vai querer fazer isso, você tira e aí ele fica a lâmina lisinha, tá? Então, é legal, mas seria ótimo se a Autodesk tivesse colocado uma ferramenta no piso que fizesse ele adaptar ao terreno para a gente continuar tendo pisos, né? Um elemento categorizado como piso, tá? Então, é assim agora que a gente faz agora as subdivisões no terreno. Outra mudança é como a gente controla agora a exibição das curvas de níveis. Antes, a gente vinha aqui nesse menu, tinha esse menuzinho escondido aqui, a gente entrava aqui e tinha configurações do terreno. E lá a gente definia para qualquer tipo de terreno do projeto, como seriam as curvas de nível. Então era uma configuração global. Agora, essa configuração é no próprio tipo do piso. Então você seleciona do piso, né, do terreno. Então selecionou o seu terreno aí, neste tipo Pradaria, eu posso configurar uma forma de exibir as curvas de níveis. Então encontra aqui, ó, exibição de curvas de nível. E aí eu vou editar aqui, esse aqui por padrão veio de metro em metro de 50 centímetros, eu posso, por exemplo, mudar aqui para 25, e posso inclusive mudar a subcategoria da linha, né? Vou colocar aqui linhas divisórias e apertar OK. E aí ele faz para mim a divisão de metro em metro e 25 em 25 centímetros. Então ficou legal porque você pode ter várias configurações para cada tipo de topografia, né? E você pode inclusive tirar também. Então se eu clicar aqui nesse tipo e editar, eu posso tanto excluir, né? Simplesmente excluir essas linhas aqui, como só desativar aqui, né? Às vezes é melhor desativar, porque se você quiser voltar é mais fácil. Desativa e aperta OK. E aí ele fica sem curvas de nível, tá? Então, uma mudança também que acho que ficou bem interessante assim.
Agora, para dividir o seu terreno, né? Antigamente a gente tinha aqui a opção de dividir a superfície, agora não tem mais. Agora você vai usar a opção dividir face aqui do modificar mesmo. Então a gente tem aqui, ó, dividir elemento, desculpa. Então você clica em dividir elemento, clica no terreno, e aí você pode dividir isso da forma como você quiser. Se você tiver um lote, por exemplo, você pode fazer assim, né? E ele vai fazer um lote. E se você quiser passar um corte aí no seu terreno, é só você traçar uma linha, não precisa fechar isso, ó. Pode fazer assim de fora a fora. E aqui no caso ele vai fazer 3 pedaços de terreno. Então, ó lá, dividir. E aí ele cortou aqui e fez como se fosse um lote aqui, tá? Outra coisa que vocês vão reparar é que a plataforma de construção sumiu, então não tem como mais a gente fazer aquele piso que puxa automaticamente o terreno, tá? E aí uma das formas de cortar o terreno é com famílias que contêm um vazio, né? Como o terreno virou como se fosse um piso, você pode ter uma família que você faça aí que seja só um vazio e ele pode perfurar o terreno. Inclusive, o terreno aceita famílias com base em piso, tá? Ela vai ficar fixada no terreno certinho agora. Outra sugestão é fazer, às vezes, um corte com uma massa, por exemplo, um vazio de massa. Então, você faz uma massa no local aqui, ele vai ativar aqui a vista, ok? E aí, vou colocar aqui uma vista mais superior, pega um retângulo aqui, tá aqui no nível 1, vamos desenhar por aqui assim. E aí eu não estou vendo porque ele ficou abaixo, né? Vou colocar aqui no estrutura de arame para a gente poder ver. E vou fazer com esse retângulo que eu fiz aqui, vou criar uma forma de vazio. E aí ele faz aqui a forma. Vamos ver se está passando ali certinho. Ó, passou, está um pouco enterrado, tá bom. Vou voltar aqui no sombreado para a gente ver com mais clareza. E aí você pode mandar cortar, né? Então, clicou em cortar aqui, o terreno é cortado por essa forma. Tá? Então esse terreno também pode ser cortado por aquela forma e aí você consegue fazer um corte no terreno, tá bom? Eu acho que o ideal seria cortar o terreno e fazer ele em outro ponto. Então, por exemplo, eu posso pegar lá o dividir aqui, elemento, clico aqui na face que eu quero dividir, divido aqui, faço o meu buraco que eu quero aí. Ó, ficou aqui o recorte, e aí aqui eu modificaria os subelementos, fazendo com que isso aqui ficasse na altura que eu quero. Né? Deixa eu ver se ele deixa eu digitar aqui mais de um. Tá, então pega isso aqui e coloca, por exemplo, no 0. 0. E aí você vai mudando. O ruim dessa ferramenta é só que ela fica saindo toda hora. Se você clicou errado uma vez fora, ela sai. Então, isso é chatinho, na real. Mas, ó, você pode pegar todos os pontos. Acho que, inclusive, você pode deletar alguns pontos. Olha lá, posso deletar assim. E aí você coloca isso tudo no 0 aqui. E acabou que isso aqui virou um pedaço do terreno que você afundou, tá? Então, eu acho que faz mais sentido fazer isso do que usar uma forma de vazio para cortar o terreno, tá? Porque na verdade você vai ter provavelmente uma parede aqui de contenção, então não é um vazio, né? Você rebaixou o terreno ali, tá? Então acho que seria a forma mais coerente de se fazer isso. Falando de paredes de contenção, agora uma das coisas bem legais que tem é que você pode desenhar uma parede ou um pilar ou uma baldrame, o que seja, né? Você pode desenhar aqui. E você pode mandar cortar o seu terreno. Então, deixa eu passar para cá assim. Né? Você pode vir aqui no modificar, cortar e falar que este terreno é cortado por esta parede. Tá? E olha lá, o terreno de fato ficou cortado. Se eu ocultar a parede aqui, ó, ele fica o buraco. Então, se você passar um corte, não vai ficar sobrepondo as coisas, tá? Fica bem mais realista. E também afeta o quantitativo, tá? Então fica certinho e isso é ótimo porque antes ficava tudo meio que enfiado, né? Uma coisa na outra. Mais uma função escondidinha aqui do sólido topográfico é que você pode deixar os pontos visíveis, tá? Então você vem aqui você seleciona um pedaço aí do seu terreno, edição e marca pontos de visualização, tá? E aí as bolinhas aqui, os pontinhos vão ficar visíveis e você pode inclusive mudar eles.
Seria legal que isso aqui tivesse aqui, né? Não precisa ter um submenu para ter um item, né? Mas tudo bem. E aí você clicando no sólido, no terreno, né? No sólido de terreno agora, você pode ver o ponto aqui. Se você dá um tab, você consegue pegar esse ponto ainda e puxar para baixo, para cima e tal. Não é uma edição muito precisa, né? Não recomendo fazer assim. É muito na base do olho. Mas pode ter situações que isso é interessante, tá? Quando você estiver adaptando o seu terreno, por exemplo, pode ser interessante. Fora isso, o recomendado é modificar os subelementos mesmo, clicar nos pontos e digitar de fato o valor, né, que você quer nesse ponto aqui. Então é isso, foram essas as novidades, as principais que eu achei legal passar para vocês. Lembrando que não tem todas aqui, e aqui embaixo na descrição tem o link com a página oficial da Autodesk com todas as informações, inclusive sobre elétrica, mecânica e hidráulica. E não se esqueça de deixar seu like, compartilhar o vídeo com os coleguinhas que também não viram ainda sobre o Revit 2024. E qualquer dúvida, manda aí, manda no Instagram, fica à vontade que a gente responde, tá? Falou, te vejo no próximo vídeo.